Ele sobreviveu a 7 acidentes mortais e ainda ganhou na loteria. Será que ele tem sorte? Conheça a história inacreditável de Frane Selak, um professor de música croata que desafiou a morte de maneiras tão extraordinárias que sua vida mais parece um roteiro de filme. Tudo começou em 1962, quando ele embarcou em um trem que viajaria de Sarajevo para Dubrovnik. No meio do caminho, o trem descarrilou e mergulhou em um rio congelado, ceifando 17 pessoas. Enquanto todos lutavam pela vida, Selak conseguiu escapar da morte nadando até a margem. Ele saiu da água com alguns arranhões, contusões e uma nova perspectiva sobre o que significava ter sorte. Mal sabia ele que esse era apenas o começo. No ano seguinte, Selak enfrentou um destino ainda mais assustador. Ele estava em um avião quando, de repente, uma porta se abriu em pleno voo e ele foi sugado para fora da aeronave. Milagrosamente, ele caiu em um monte de feno enquanto o avião colidia com o solo, ceifando 19 pessoas. Sobreviver a uma queda de avião é 1 em 1 milhão, mas para Selak era apenas mais um dia. A partir daí, começou a se questionar se possuía alguma espécie de proteção invisível ou se estava apenas em uma maré incompreensível de azar. Mas sua sorte, ou falta dela, não parou por aí. Anos depois, em 1966, ele estava em um ônibus que perdeu o controle e caiu em um rio. 4 pessoas morreram, mas Selak conseguiu se salvar nadando até a margem, mais uma vez escapando com ferimentos leves. Ele parecia ter uma relação singular com a água, sobrevivendo a quedas em rios congelados e correntes furiosas. Como se desafiar a morte em acidentes de trem, avião e ônibus não fosse suficiente, em 1970 ele enfrentou um tipo diferente de perigo. Enquanto dirigia seu carro, o motor pegou fogo repentinamente. Ele conseguiu sair do veículo pouco antes de ele explodir em uma bola de chamas, mas o fogo parecia ter uma estranha atração por Selak. 3 anos depois, em 1973, seu carro foi novamente consumido pelas chamas devido a uma falha na bomba de combustível. Mais uma vez, ele escapou ileso. Os anos passaram e Selak pensou que seus dias de acidente estavam finalmente terminados. Até 1995, quando foi atropelado por um ônibus em Zagreb. A maioria das pessoas teria se ferido gravemente, mas ele saiu andando com apenas alguns arranhões. Então, em 1996, o 7º e mais dramático acidente aconteceu. Ao dirigir por uma estrada montanhosa, um caminhão veio em sua direção. Selak desviou o carro, mas perdeu o controle e despencou de um penhasco. Enquanto o veículo caía, ele conseguiu pular e se agarrar a uma árvore, assistindo enquanto o carro explodia ao atingir o solo. Mais uma vez, Frane Selak desafiou a lógica e a morte. Depois de sobreviver a todos esses eventos, a vida de Selak parecia não poder se tornar mais surreal. Até 2003, quando ele comprou um bilhete de loteria e ganhou. Ele se tornou um milionário, provando que, depois de sobreviver a 7 acidentes mortais, a fortuna finalmente estava ao seu lado. Frane Selak passou a ser conhecido como o homem mais sortudo do mundo, mas muitos ainda se perguntam: ele realmente teve sorte ou foi vítima de uma sequência inacreditável de azar? Para Selak, não há dúvida. Em suas palavras, ele acredita ser a pessoa mais sortuda do planeta por simplesmente ter sobrevivido. O que quer que seja, sorte, destino ou por acaso, a história de Frane Selak permanece como um dos relatos mais incríveis de sobrevivência e fortuna que o mundo já conheceu.